Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Abra aí bem rápido. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Deus está ministrando algo muito forte no meu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Glória. Eu quero ler o versículo de número 4 para a nossa breve meditação. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 4. Está escrito assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outros idiomas, em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. E você diz amém. Levante o dedo de profeta lá em cima, assim, lá no terceiro andar. Dedo de isso. Com muito carinho e respeito, em ato de união e comunhão, você vai apontar o dedo de profeta para o crente mais pentecostal que estiver perto de você. Aponte o dedo de profeta para ele ou para ela. Isso. Isso. Dê aquele sorriso bem expressivo, aquele sorriso Colgate. Diga para ele ou para ela, diga: meu irmão, que bom que você veio. Agora seja profeta, diga: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao teu coração, são as coisas que Deus preparou para a tua vida nessa vigília. Se tem alguém que acredita que vem coisa boa por aí, enche essa casa de glória a Deus. Aleluia. Se assente adorando a Deus. Meu maestro, eu subir, tu sobe. Eu descer, tu desce. Eu parar, tu continua. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Queridos, Deus ministrou algo no meu coração. E essa palavra tem ardido por muitos dias. E para que nós cheguemos ao objetivo que Deus e ao destino que Deus tem para a gente nesta vigília, eu preciso pontuar com vocês algumas coisas que são fundamentais para o nosso entendimento. Estamos em Atos capítulo 2 e é um texto conhecido por todos. Trata-se do cumprimento de uma das maiores promessas de Deus deixada à humanidade. Promessa esta que fora proferida pelos profetas do Antigo Testamento, Joel inclusive, um dos profetas que profetizou a respeito deste dia com muita propriedade, dizendo que nos últimos dias derramaria o Senhor do seu Espírito sobre toda a carne. Esta mesma profecia é testificada na pessoa de Jesus. Se você ler o Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 24, versículo 49, essa profecia passa diretamente por Cristo. Jesus diz: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esta mesma profecia, e Lucas vai dar continuidade quando ele começa o segundo tratado a Teófilo, que é o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, e é aquilo que a gente chama de texto áureo do livro de Atos dos Apóstolos. E o que é que o evangelista escreve? Ele diz: mas recebereis poder ou virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Perceba que a todo momento
Existe uma palavra direcionada a respeito do poder do Espírito. Fale para 2 ou 3 pessoas, diga o poder do Espírito. Diga, o poder do Espírito. Pastor, que poder é esse? Para você entender este poder, você precisa entender que o Espírito Santo não é um mero espírito. Não é um espírito qualquer. Não é um espírito comum. Eu estou falando de uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. E não é qualquer pessoa. Ele é a terceira pessoa da divina Trindade. É claro que você é conhecedor do que é a Trindade. Nós estamos falando de uma triunidade. É um Deus com 3 performances. Um Deus com 3 atuações. Ele é Pai, Ele é o Filho e Ele é o Divino Espírito. Você encontra a ação conjunta do Espírito em toda a Bíblia. E uma das maiores atuações da Divina Trindade é no Bereshit. Quando você pega Gênesis, no capítulo 1, você encontra a ação conjunta do Espírito. Quer ver? Versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ação direta do Deus, o Todo-Poderoso. Versículo 2. A terra estava em caos, desordem e deformidade, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ação direta do Espírito Santo. Versículo 3. E disse Deus, haja. E disse Deus, haja. E disse Deus, haja. Isso aqui você conhece. Haja, que vem do termo no hebraico bara, que é o verbo para criar, trazer à existência aquilo que não existia. E quem é o verbo? Quem é o bara? Quem é o haja? João diz, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, porque o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito se fez se Ele não estivesse. Ok? Então, dentro desse princípio, entendemos que o Espírito Santo não é um mero espírito. Ele é Deus. E como uma pessoa, ele é alguém que é apaixonado por relacionamento. Não tem como vir a uma vigília como essa só para sentir um arrepio dele. Não tem lógica vir para um culto como esse simplesmente para se arrepiar, chorar. Não. Eu estou falando de relacionamento. E o que é o relacionamento? É conversar com Ele, é andar com Ele, é falar com Ele, é fazer dele prioridade. É isso que Deus está clamando para 2023. Este ano de 2023, Deus está nos convidando a estabelecer prioridade. Por quê? Porque só... Gente, esse lugar vai tremer. Eu estou todo arrepiado. Só tem como receber o seu poder se você tiver com Ele relacionamento. E quando eu falo de relacionamento, eu falo de intimidade. Quando eu falo de relacionamento, eu falo de obediência. Quando eu falo de relacionamento, eu falo de cumprir aquilo que Ele determina, os seus princípios, andar por onde Ele quer que você ande, ser guiado por Ele, falar aquilo que Ele coloca nos seus lábios para você falar. Pastor, o que é isso? Eu vou te dar um exemplo do que é relacionamento com Ele na pessoa de Jesus. Vamos a Mateus, capítulo de número 4. A Bíblia diz que Jesus fora conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Aonde? No deserto. Gente, isso aqui é incrível. Por quê? Porque quem está levando Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo é o próprio Espírito. Só que você precisa entender o porquê que ele vai para o deserto. Porque no capítulo 3, João batiza Jesus
E quando João termina de batizar, Jesus, quando é emergido das águas, acontece 3 fatores. Primeiro, os céus se abrem. Segundo, o Espírito Santo em forma corpórea. Isso nunca havia acontecido. É exclusivo, nem antes e nem depois. Foi para aquele momento. O Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba desce sobre Jesus. Isso sinalizando para todos que Jesus era cheio do Espírito Santo. Terceiro, a voz de Deus emana, a voz de Deus brada no Jordão dizendo: este é, artigo definido, meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Este mesmo Espírito, e eu gosto do texto, o mesmo Espírito que desce sobre ele é o mesmo que conduz ele até o deserto. O texto diz que ele desceu, mas o texto não diz que ele subiu. Isso já é um prenúncio de Pentecostes. Porque em Atos capítulo 2 ele desce como uma rajada de vento veemente e impetuoso, e ele não volta. Ele desce e ele estará conosco até a consumação dos séculos. Irmão, é daqui pro arrebatamento. Cata a mão de um vaso aí. Ah, Jesus, me guarda. Cata a mão de um crente. Mas se ele tiver desligado, larga a mão dele. Se tiver ligado aí, se tem coragem, dá um saculejo nele e diga: cheio do Espírito Santo até o arrebatamento. Diga para 2 ou 3, diga: cheio do Espírito Santo até o arrebatamento. Até o arrebatamento. Aleluia. Jesus cheio do Espírito. É isso que Deus quer pra gente esse ano de 2023. É você andar conduzido por Ele. É você entrar e Ele entrar contigo. É você sair e Ele sair contigo. É você chegar, Ele chegar contigo. É você fazer e Ele fazer contigo. É você ser usado por Ele, ser instrumento dEle. Então, entendendo quem Ele é, você estará disposto para conhecer e viver o que Ele pode fazer através de você. Mas recebereis o poder. Poder, virtude. A definição de poder e virtude, você sabe disso, vem de uma raiz do grego que é dunamis, que dá a ideia de poder real, poder em ação, poder constante. Só que a interpretação que eu mais gosto é fonte de poder. Fala para 2 ou 3 pessoas, diga: fonte de poder. Você lembra quando Jesus chega na beira do tanque e ele tinha um encontro marcado com a mulher samaritana? E ele diz assim: se tu beber d'água aqui eu lhe der. Lembrando que água na Bíblia também é uma das representações do Espírito. Se beber da água que eu lhe der, em ti se tornará uma fonte que jorrará para a vida eterna, cheio do Espírito Santo até o arrebatamento, que jorrará para a vida eterna. Fonte. É isso que Deus quer que você pegue aqui essa noite. Você não vai sair daqui para ser um recipiente. Pastor, por quê? Porque recipiente, ele depende de ser abastecido. Você enche e quanto mais você vai consumindo daquilo que está sobre o recipiente, ele necessita de ser reabastecido. Só que quando Jesus diz que ele vai te fazer uma fonte, ei, tu não vai ser dependente espiritual, não. Você não vai ficar dependendo da espiritualidade de alguém, não. Quando Deus diz que vai te fazer uma fonte, aonde você chegar, até quem estava vazio, Deus vai encher através de você. Você é fonte no trabalho, é fonte na escola, é fonte na faculdade, é fonte dentro de casa. Aonde você pisa, Ele pisa junto contigo. Se prepara, tu sai dessa vigília para contagiar, para impactar, para revolucionar esta geração. Se tem alguém que crê, faz aquele barulho que o diabo não gosta. Agora vem comigo. Aí você entende o porquê que Paulo, em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, ele termina
as suas palavras à igreja que estava em Éfeso. E ele diz assim: no demais, ou por último, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no e na força do seu. Aqui vai um segredo para você terminar 2023 muito melhor do que você está iniciando. Qual? Fortalecei-vos no Senhor e na força do céu. Não, não é na tua força. Por quê? Porque a minha força é perecível. A Bíblia diz que o jovem correrá e se cansará, caminhará e se fadigará, mas alguém lá em cima pegou. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se cansarão. Sabe o que o Senhor está dizendo? Tu vai entrar 2023 é na força, é na força, é na força do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha a dunamis aí. E na força do seu poder revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. A palavra de Deus para alguém é essa: Deus vai te dar resistência neste ano de 2020. Jesus dos crentes, ai meu Pai, me guarda. Deus vai te dar resistência. O que põe esse diabo para correr não é o meu nome e sobrenome. O que põe esse demônio para correr não é quantos seguidores eu tenho em redes sociais. O que põe esse diabo para correr não é quantos dígitos você tem na conta. O que põe esse diabo para correr é resistência. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E ele fugirá de vós. E ele fugirá de vós. Olha para esse vaso que está perto de você e diga para esse: ó, o diabo vai bater em retirada hoje. Não, mas fala isso com autoridade. Reva, canta, Jomacé. Profetiza para alguém e diga: hoje esse demônio vai correr da tua casa, vai sair do meio da tua família, vai sair do casamento, vai sair dos teus negócios, vai sair de lá. Jesus olhou para o diabo após a tentação e disse: para trás de mim, Satanás, o teu lugar está debaixo do meu pé. Para trás de mim, Satanás. Ei, bata no ombro de alguém e diga: resista. Bata no ombro de alguém e diga: resista. Fortalecei-vos no Senhor e na força do céu poder. Jesus. Aí vem Paulo terminando a carta aos Coríntios, e ele diz assim: pelo que tenho prazer nas injúrias e nas perseguições, nas fraquezas e nas calúnias, por causa de Cristo. Aí ele diz assim: eu não sei quem vai pegar, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Não. Meia dúzia de crentes levantou a mão, vou repetir isso. Ele diz: quando estou fraco, então eu sou forte. Por quê? Porque a lógica de Deus é diferente da nossa. A Bíblia diz que o poder de Deus, olha o que Deus disse para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Já percebeu que quando você pensa que está forte, é aí que nada acontece? É quando tu pensa que está cheio, é quando você pensa que é bom, é quando você pensa que tu está no controle, que nada acontece. Aí quando tu chega aqui quebrado, um caco, dizendo: não canto, não oro, não prego, Jeová desce, pega você pela mão, te enche do Espírito e te usa, porque na tua fraqueza é aí que entra o poder dele. É aí. Eu preciso que você, gente, eu vou voar daqui de cima, eu preciso que você diga para pelo menos 3 pessoas: diga, tu vai sair daqui mais forte do que nunca.
Meu Deus do céu. Olhe para mim e prepara para receber. Olha o que Paulo está dizendo. Fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Redobre a atenção. E aqui a gente avança. O que, pastor? Existem duas forças espirituais que regem esse mundo. A primeira força é a força do mal. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E, ultimamente, a cada dia que se passa, cumpre-se o que está escrito. Ao multiplicar da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Eu, já de um tempo para cá, principalmente no período da pandemia, eu perdi o hábito, eu cortei o hábito de assistir televisão. Porque a gente também quase não tem tempo. Então hoje a gente acaba se informando mais pela internet, por veículos de comunicação dentro da própria internet, do que propriamente parar para assistir televisão. Só que tem coisas que você vê, seja na TV, seja na internet, que você não acredita. Você diz, não, como é que alguém sem consciência faz isso? Como é que alguém sem consciência? É cada notícia, é cada desgraça, é cada coisa que acontece, que a gente acaba duvidando disso. Não, uma pessoa em sã consciência não faz uma coisa dessa. Como é que está a humanidade? É por isso que eu parei de assistir, pastor Henrique, na televisão na pandemia. Eu falei assim, bom, se eu continuar assistindo, é o que eu vou ficar doente. De tanto problema, de tanta desgraça, de tanta notícia ruim. E a gente vai absorvendo isso. Existe uma força que rege esse mundo, que é uma força maligna. O próprio apóstolo Paulo fala sobre essa hierarquia. Quando ele diz, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. E deixa aqui eu abrir um parênteses. Por que é que você está perdendo tempo com a guerra errada? Vai sumir o glória. Por que é que você está perdendo tempo com a guerra que não é tua? Você está brigando com crente, com gente na internet, com hater, com não sei o quê, porque falaram mal de você, porque jogaram em direta para você, porque fulano passou por mim, não me deu a paz do Senhor. Sendo que a nossa guerra já está declarada. Paulo diz, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade que atuam na região celestial. Então perceba que existe uma força maligna e uma hierarquia demoníaca que opera em nações, em povos, cidades, pessoas. Só que entra uma força, e essa é uma força implacável. Essa é uma força que supera qualquer outra. Qual, pastor? A ação direta do Espírito Santo de Deus, que usa homens cheios do seu Espírito para fazerem coisas extraordinárias. E nós estamos debaixo dessa força. Quer ver? Paulo está falando de fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. Pastor, que poder é esse? O poder do Espírito é uma capacidade divina dada ao homem para fazer coisas extraordinárias. Por exemplo, se você pega o Antigo Testamento e você encontra atuações do Espírito mais específicas, diferente de Atos capítulo 2, onde o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. No Antigo Testamento você encontra o Espírito de Deus aparecendo de forma específica em reis, juízes, profetas, sacerdotes. Você encontra o Espírito atuando em pessoas específicas para causas específicas. Vou lhe dar um exemplo. Você encontra um homem na Bíblia que é o herói da nação de Israel, chamado Sansão. Um homem que desde o seu nascimento fora separado por Deus para um propósito.
e cheio do Espírito Santo, ele tinha uma força implacável, a ponto de arrancar portões com a mão, a ponto de incendiar a seara dos filisteus, ateando fogo em 300 caudas de raposas. Um homem que com uma queixada transforma em metralhadora e mata 1000 homens a punho. Um homem que em sua morte matou mais homens filisteus do que em sua própria vida. Um herói. Aí alguém diz, mas ele teve um acidente de percurso. Sim, a partir do momento que ele abriu mão da sabedoria e da força que o Espírito Santo tinha dado a ele. Só que você encontra também um outro homem na Bíblia com uma força extraordinária. Você encontra também na Bíblia um outro homem com uma força implacável. Quem, pastor? Lucas capítulo 8. A Bíblia conta a história do endemoniado gadareno. Sansão era forte? Era. O gadareno também era. A Bíblia diz que ele era possesso de uma legião maligna. E possesso de demônios, ele era implacável. Está na Bíblia. Prendiam ele com grilhões e correntes. E ele as arrebentava. Todos tinham medo dele. Aquele homem era implacável. Ele tinha uma força descomunal. Pastor, e qual é a diferença de Sansão para o gadareno? É que a força do gadareno vinha da legião maligna. A força de Sansão vinha do Espírito Santo de Deus. Eu não sei quem vai pegar. Só que Jesus dos crentes, quando Jesus chega em Gadara, o endemoniado perde a força. Eu vou repetir. Quando Jesus chega em Gadara, o endemoniado perde a força. É por isso que o diabo tem raiva de você, porque ele pensa que é forte, mas quando Jesus desce na tua vida, quando o Espírito Santo entra na tua casa, quando o Espírito Santo caminha com você, não importa onde é que você chega, o mal tem que perder a força, porque não existe força do mal que prevaleça diante da força do Todo-Poderoso, o Deus da tua vida, o Deus da nossa vida. Eita! A prova do que eu estou falando é que quando o endemoniado gadareno perde a força com a presença de Jesus, ele nunca mais voltou a tê-la. E quando Sansão perde a força, e por que Sansão perdeu a força? Por causa da desobediência. Porque ele fez aliança com quem não era para fazer, casou com quem não era para casar. Ele fez escolhas na vida que não era para fazer. E quando ele se vê cego, desmoralizado, envergonhado, preso, bate um negócio nele que nem Deus resiste. O que, pastor? Arrependimento. Metanoia. Aí o salmista diz, há um coração contrito e quebrantado, não desprezará, ó Deus. Por quê? Lá vai. O pecado tira a tua força, mas o arrependimento restaura a tua força. Se tem alguém para crer, faz o barulho que o diabo não gosta. Agora olhe para mim, porque eu preciso ministrar algo aqui. Sansão é considerado um herói. E o que é um herói? O herói é uma pessoa superdotada. É um personagem com uma capacidade específica, que tem em si alguma coisa que serve de modelo principal. Por exemplo, eu, tive o meu período de infância, e aqui muitos tiveram, e você conhece muitos heróis, né? Você encontra Superman, o Homem de Aço, dotado de uma força implacável. Você tem o Batman, você tem o Hulk, o Capitão América, e vai. Cada um tem o seu preferido. Power Ranger. Eu não vou nem entrar nesses mistérios. E o que é o super-herói? É uma pessoa com uma capacidade extraordinária.
E diferente do que a Bíblia relata, é claro que os heróis são criados dentro de uma ficção, dentro de uma produção. E eu não sei se você vai pegar, todo super-herói que nós conhecemos por intermédio das grandes produções, ele carrega uma fraqueza e que faz com que ele, em algum momento do seu auge, perca a sua força. Como também todo super-herói tem um super-vilão que vai viver combatendo ambas as forças. A força do bem contra a força do mal. Só que isso tudo é ficção. Na Bíblia você também encontra heróis. É claro que para muita gente, quando você fala de heróis, as pessoas acabam idolatrando ou levando para o lado da idolatria. Até porque, por que as pessoas gostam de um herói? Por dois motivos. Uns pela popularidade, pela fama que ele possui. Outros pela capacidade específica que ele carrega. Tem gente que gosta do Superman por causa que ele solta raio laser pelos olhos. Tem gente que gosta do Batman porque ele é super inteligente. Tem gente que gosta da Mulher Maravilha porque ela é forte. Cada um tem uma peculiaridade em algo peculiar em um super-herói. Um tempo atrás eu assisti um filme Batman vs Superman. E algo me chamou a atenção e o Espírito Santo trouxe essa minha memória. Batman, e esse filme você encontra de fato uma guerra de vaidade. E por conta do orgulho e da vaidade, eles começam a se degladiar. E o Batman, com sua inteligência, mata o super-homem. Aí é aquele luto, aquela tristeza. A notícia que correu no mundo, né, é que o Superman morreu. Aí vem o filme Liga da Justiça. E quando veio o caos, o que eles disseram? Precisamos do Superman. E quem foi ressuscitar o super-homem? O Batman que matou ele. Porque isso acontece nesse mundo de super-heróis. Você chega um momento que deseja matar o super-herói. Mas quando você necessita dele, você quer ressuscitá-lo. Só que o problema é quando você quer ressuscitar depois de ter matado. E o Espírito Santo gritou isso no meu espírito. Não matem os nossos super-heróis. Agora vem comigo, esquece revista em quadrinho, esquece televisão, esquece ficção, esquece! Vamos para a realidade. Quem é que matou Jesus? O sistema religioso. Entre aspas. Por quê? Porque o mesmo povo que gritou hosana nas alturas na sua entrada triunfal em Jerusalém é a mesma multidão que, manipulada pelo sistema, gritou: crucifica-o. Trocaram o herói por um bandido. E eu preciso que você entenda que a nossa definição hoje de herói é alguém que tem uma capacidade extraordinária. Por exemplo, o que eu posso definir como um herói dentro desse contexto para nós? Gideão é um herói. Davi é um herói. Salomão, dotado de uma sabedoria, é um herói. Você encontra um camarada na Bíblia chamado Gideão, Jefté. Você encontra figuras na Bíblia como o próprio Daniel, José, Davi. Homens que, cheios do Espírito Santo, faziam coisas extraordinárias. E por que eu chamo eles de heróis?
Porque por causa do que eles carregavam por intermédio do Espírito, eles foram referências, eles revolucionaram, eles deixaram grandes legados a toda uma posteridade. Um Paulo da vida é um herói. Um apóstolo Pedro da vida é um herói. Você encontra um profeta Isaías, um Apolo da vida e tantos outros nomes que ao longo da história, e não só da Bíblia, mas da nossa história também, foram heróis da fé. A Bíblia, obrigado, thank you very much. A Bíblia coloca eles como heróis. Quer uma definição disso aqui? Simples, lê Hebreus. E a Bíblia vai colocar homens como Abraão, Isaac e tantos outros nomes que por causa de um propósito e por intermédio do Espírito foram capazes de fazer coisas extraordinárias. E por que eu vou a Cristo de forma direta como modelo principal disso? Porque na minha opinião o maior herói, e não tem igual a ele, foi aquele que lá na cruz do Calvário deu a sua vida por mim e por você. E pelo seu sacrifício vicário, ele resgatou aquilo que se havia perdido, trazendo vida para a humanidade e nos garantindo o direito de morar com Deus por toda a eternidade. E eu estava em casa esses dias, e o Espírito Santo gritou isso no meu coração: não matem os nossos heróis. Pastor, por quê? Porque o que nós mais vemos por aí são pessoas que Deus deu uma capacidade extraordinária por intermédio do seu Espírito, seja para pregar, seja para cantar, seja para liderar, seja para desenvolver um grande projeto, seja na área política, seja em qual for a área, até mesmo profissional. E ao longo dessa trajetória você encontra grandes oposições, pessoas, e detalhe, gente do nosso próprio meio, tentando a qualquer custo matar os nossos heróis. Deixa eu sair um pouco desse contexto bíblico para você entender uma coisa, e isso está recente em nós. Estivemos há alguns dias a Copa do Mundo. Se tem figuras que a gente considera heróis, são grandes nomes do futebol mundial. Agora, esses dias perdemos um dos maiores, ou considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos, que fora o Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Rei Pelé. E você viu pessoas que só após a morte celebraram todos os feitos que aquele homem fez, tratando-se do seu esporte. E eu vi por esses dias um vídeo dele mesmo dizendo: se vocês querem lembrar de mim, se vocês querem me honrar, se vocês querem fazer alguma coisa através daquilo que me homenagear, através das coisas que eu fiz jogando futebol, faz agora enquanto eu estou em vida. Não espera eu morrer, não. Palavras do próprio saudoso jogador. Vou te dar um exemplo agora que tivemos na Copa do Mundo. E eu vou falar daquilo que a gente conhece, o Brasil. Nós temos hoje um craque da nossa seleção brasileira, que já há alguns anos ele vem fazendo coisas extraordinárias por intermédio de sua capacidade. E detalhe, quem deu o dom ao ser humano foi Deus, independente da área que ele atue. É claro que tem pessoas que usam o dom que Deus lhe deu para fazer coisas que vêm de contra Deus. Por exemplo, você encontra pessoas com uma capacidade de compor, de cantar, de fazer coisas acontecerem, só que eles usam isso em prol da sua vida, do seu mundo, dos seus prazeres, das suas ideologias. Mas todo dom, toda capacidade, toda pessoa que é uma superdotada, ou um superdotado em alguma coisa, quem deu ao homem a capacidade, o talento e o dom foi Deus.
o que nós vimos, por causa de uma ideologia política, eu vi brasileiros, vários brasileiros, tentando matar o nosso herói, que torceram contra. Aí eu lembro da história do Batman e do Superman, porque por causa de vaidade e orgulho, eles preferem matar, mas depois que precisa, quer ressuscitar. Só que como é que ressuscita depois que feriu? Como é que ressuscita depois que tocou na moral? Como é que ressuscita depois que expôs? Depois que machucou? Depois que feriu? Lembra do Batman versus Superman? Quando o Superman retorna, que ele olha para a cara do Batman e diz: eu vou te matar agora. Porque ele lembrou do quê? Quem me matou. Então antes dele pensar no que ele poderia fazer em prol da humanidade, ele pensou em se vingar. Isso mexeu comigo porque eu tive um grande exemplo. Nós tivemos um grande exemplo da campeã mundial, que a gente tem uma rivalidade por causa do futebol. E olha como eles trataram o seu craque e como nós tratamos o nosso. Outro exemplo, olha o que fizeram com outro grande craque, chamado Cristiano Ronaldo. Um camarada com uma história, com um currículo, com uma representatividade, mas tentaram ofuscar o brilho dele. E qual foi o resultado de sua seleção? Também perdeu. Agora vamos trazer para a gente, vamos trazer para o nosso contexto. Quantos grandes homens de Deus que Deus já usou para você, que você já chorou no louvor, que você já foi edificado na palavra. Quantos homens que Deus levantou, que você aceitou Jesus por causa que Ele te evangelizou, orou por você, cuidou de você, te apacentou. E na primeira queda, na primeira falha, no primeiro tropeço, alguém pegou o herói e o sepultou. Sepultou uma história por causa de um momento. Sepultou toda uma vida com Deus por causa de uma fraqueza, por causa de uma falha. E Deus me trouxe aqui esta noite para dizer: se você soubesse o que Ele vai fazer através de você, depois dessa casa do oleiro, ei, por mais que você se sinta: pastor, mas eu não tenho tanta relevância, pastor, mas eu não tenho tanta influência. É porque nós estamos vivendo numa rede, numa era de redes sociais, onde as pessoas tentam se equiparar, onde as pessoas tentam se comparar, onde as pessoas tentam olhar para a vida dos outros, tentando definir as suas. E para cada um Deus deu um peso, para cada um Deus deu uma medida, para cada um Deus deu um talento, para cada um Deus deu uma porção. E eu vou falar um negócio aqui: não tem ninguém aqui que, por mais pequeno que se sinta, que por mais anônimo que aparenta, não tem uma pessoa aqui que não tenha a capacidade de influenciar alguém. E deixa eu te falar uma coisa que de repente você nem sabe: você está sendo o herói de alguém. Tem alguém que só está crente por causa de você. Tem alguém que só está de pé por causa de você. Tem alguém que só aceitou a Cristo por causa de você. Tem alguém que só não parou por causa de você. E Deus me trouxe aqui esta noite para dizer: você é um herói que Deus vai levantar para alguém. Não porque tu é bom, não porque tu sabe fazer, não porque não tem alguém melhor do que você, não, porque não se trata de você, não é sobre você, é o que Deus pode fazer através de você. Tem alguém lá em cima que levantou a mão. Jesus está descendo uma unção de quebrantamento aqui. Eu estou todo arrepiado. Eu preciso que você segure na mão de alguém rápido, porque vai descer uma graça de Deus aqui dentro. Já está descendo, Guilherme. Eu já vou terminar. Segure na mão de Jesus. Vai sacudir, Daniel, esse lugar. Cata a mão de alguém aí rápido. Cata a mão de um vaso, porque Jesus me disse: eu vou te encher do Espírito Santo aqui esta noite. Se prepara, porque 2023 Deus vai te mudar de nível. Se prepara, porque 2023 Deus
levar a um patamar aonde Ele vai te colocar para te usar. Se prepare. Eu não sei qual é a área. Eu não sei se é na área espiritual, não sei se é na área política, eu não sei se é na área empresarial, eu não sei qual é a área que Deus vai te levantar, mas o céu toma a minha boca para te dizer: se prepara, eu vou te encher do Espírito, porque eu vou te usar, eu vou te dar uma capacidade extraordinária. Tu vai cantar e vai cantar diferente, tu vai pregar e vai pregar diferente, você vai orar e alguma coisa vai ser diferente, você vai gerir e vai ser diferente. Deus vai te usar. Eu não sei, olha lá, tem gente chorando ali, pastor Daniel. Eu não sei qual é a área que tu atua. Pastor, eu faço cabelo, vai fazer diferente. Pastor, eu arrumo a casa, eu varro, eu limpo o banheiro, vai ser diferente. Não interessa aonde você atua, o Espírito Santo, eu tô todo arrepiado. Joma, canta, deremante, calamanturi comenerai, deremana como anunciando a terra, remana canto propasse. Eu acabo de receber uma informação. Ah, como eu queria que meu baterista subisse comigo. Eu acabo de receber uma informação. Jesus falou para mim: eu tô liberando dons espirituais agora, aqui na casa do oleiro. Eu estou liberando